Olá, boa tarde, tudo bem? Claro que está tudo bem, tudo para cima. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Jesus falou que no mundo passaríamos por aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo. E ele venceu o mundo. E quando ele vence o mundo por nós. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? O unigênito do Pai, mas ele também é o primogênito do Pai. Atos capítulo 5, vamos ler do 12 até o 16. Diz assim: os apóstolos fazem muitos milagres. Hoje eu estou com a atualizada, tá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Na perícope anterior, nós vimos aquele fato dramático daquele casal, Ananias e Safira, que, imbuídos de um espírito de ganância, né, e querendo também, ao mesmo tempo, usufruir dos benefícios daqueles que faziam parte da congregação, desfrutavam, né, eles usaram de um artifício maldoso, né? E o texto relata que ambos morreram, né? E aquilo ali foi motivo de espanto para todo o povo, né? A demonstração da justiça de Deus, porque Deus é misericórdia, mas porque Deus é misericórdia e também é justiça, né? Esse mais aí que eu quase ia falando, ou melhor, falei, não existe. Então, Deus é amor e também é justiça. Então, a justiça de Deus se fez sobre Ananias e Safira. E o texto do mesmo capítulo de Atos, capítulo 5, fala para nós o seguinte, que muitos sinais e prodígios eram realizados através dos apóstolos. É claro que o poder aí não era dos apóstolos. O poder aí não era do nome de Jesus. O poder aí não era da fé. O poder aí, não sei de onde possa ser, né? Mas só tinha uma origem. O poder ali era o poder de Deus, sendo executado na sua igreja, que nesse momento, apesar de ainda ser um bebê, apesar de ainda estar nascendo, já constava de uma grande multidão. E nesse texto aqui, ele fala que eram homens e também mulheres. Lembrando que na época as mulheres não eram contadas. Mas aqui Lucas já faz citação que haviam muitas mulheres junto ao grupo. E um fato interessante, a expectativa do povo era tão grande com relação àqueles milagres que já era uma série, não era um ou dois, mas uma quantidade muito grande de milagres que estavam sendo realizados, não só milagres como nós vimos, mas também efeitos espetaculares, né? Efeitos extraordinários, melhor dizendo, como a morte do casal. A expectativa do povo era tão grande que eles pegavam, o texto diz
Primeiramente que enfermos eram curados e pessoas que eram endemoninhadas, pessoas que eram perturbadas de espíritos imundos, eram levados até os apóstolos e essas pessoas eram curadas e essas pessoas eram libertas. E conforme eu estava dizendo, a expectativa do povo era tão grande que eles pegavam esses enfermos, essas pessoas endemoniadas, levavam numa possibilidade que, pelo menos, se a sombra de Pedro tocasse num deles, eles acreditavam que essas pessoas seriam curadas, essas pessoas seriam libertas. Isso me lembra de uma mulher que padecia de uma enfermidade durante muitos anos, e diz o texto que ela gastou muito dinheiro, né, com aquela enfermidade, uma enfermidade que trazia, além dos males da própria enfermidade, mas também trazia os males do preconceito, do desprezo da sociedade, né? A mulher do fluxo de sangue. E a gente lembra que a mulher naqueles dias, naquela sociedade, era tratada com desprezo, né? Era escanteada, ela não podia nem ser tocada, né? Se alguém tocasse nela, ficaria imundo também ficaria numa situação de marginalidade. Mas voltando aqui, essas pessoas, esses doentes, esses endemoniados eram colocados num lugar que provavelmente Pedro e os apóstolos passariam, e a expectativa é que a sombra de Pedro, pelo menos tocando naquela pessoa, conforme era aquela mulher dizia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada, e como ficou, né? E a expectativa do povo é que essas pessoas também fossem curadas, fossem libertas, e o texto diz que doentes e atormentados de espíritos imundos, e o texto termina dizendo, e todos eram curados. O que o texto, em suma, quer dizer para a gente, que a igreja é um povo selecionado por Deus. Vou repetir, é um povo selecionado por Deus. Não é quem quer que entra para esse grupo. Entra para esse grupo quem o Senhor chama. E a igreja, ela recebe também do Senhor uma credencial, né? Como se fosse um documento, né? E esse documento diz assim, ó, esse povo aqui é povo meu, e esse povo aqui tem minha autoridade, tem minha autorização, tá? Tem o meu respaldo. Esse povo está sob a minha proteção. O Salmo 139, é difícil a gente falar qual é o salmo preferido, né? Mas o Salmo 139 tem eu ia falar um pedaço importante. Não, todos são importantes, mas tem um que me chama muita atenção, quando ele diz assim, que o Senhor põe a sua mão por trás e por diante, e ainda por cima põe a mão dele sobre a nossa cabeça. Isso significa que o Senhor protege por trás e pela frente, e ainda protege a nossa cabeça. O Senhor nos protege por todos os lados. É claro que a gente vai passar por dificuldades, né? Os cristãos, na história, o maior líder da história da humanidade passou por momentos difíceis, mas o final dele foi glorioso. O final dele é glorioso. Ele é rei e reina para sempre. A profecia diz que o trono jamais ficará vazio. Por quê? Porque Jesus reina e reinará para sempre. E a igreja recebe essa autoridade de Deus. A igreja é protegida. A igreja é o grupo que é chamado por Deus para se relacionar com Ele. E relacionar com Deus é uma coisa muito séria,
No outro dia eu estava falando aqui sobre o ritual da Santa Ceia, né? Quando celebramos nas igrejas a Santa Ceia, é Deus dizendo para nós: vocês têm intimidade comigo. Porque na cultura judaica, sentar-se para comer juntos significa ter proximidade, ter intimidade. E quando celebramos a ceia, é isso que nós estamos celebrando, a intimidade que Deus tem conosco, ou a intimidade que nós temos com Deus. A igreja tem intimidade com Deus, apesar de sermos quem somos, apesar de toda a nossa falha, toda a nossa dificuldade, toda a nossa fraqueza. Deus nos ama. Eu acho interessante o texto de João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse tal maneira é o X da questão. Nos ama de uma maneira tão grandiosa que a nossa mente, a nossa capacidade não consegue entender, não consegue dimensionar, porque nós, na nossa mesquinhez, a gente só ama quem nos faz bem. A gente só ama quem nos traz alguma coisa benéfica. Né? A nossa relação normalmente é assim. Eu me lembro de uma irmã que convidou a vizinha para ir à igreja, e a vizinha perguntou a ela o seguinte: o que você já conseguiu de bom lá? Né? Aquele espírito de interesse que existe em nós. Né? Nós temos ainda essa tendência a buscar vantagem. Eu me lembro de uma propaganda de cigarro que tinha do Gerson, que o Gerson dizia assim: gosto de levar vantagem em tudo. O Gerson fez essa propaganda. E isso até virou piada, né? O pessoal chamava de lei do Gerson, a lei de quem quer levar vantagem. E infelizmente a gente carrega isso, de levar vantagem. Muitos vão à igreja com o objetivo de levar alguma vantagem. E existe um crime chamado estelionatário, vulgarmente no meio da marginalidade é conhecida como conto do vigário. Né? Conto do vigário é quando alguém é enganado de uma forma ou de outra. Mas o interessante do conto do vigário é que a vítima da história é sempre assim. Quando ela entrou nessa história, ela entrou querendo se dar bem. É aquele sujeito que compra um bilhete premiado, sabe? Aquele sujeito que compra um carro barato. Esse carro está muito barato. Né? E quando ele compra o carro, depois ele vai ver que aquele carro tem problema de uma forma ou de outra. Né? Mas o conto do vigário, a vítima sempre entra com interesse, querendo se dar bem. E nós carregamos isso, infelizmente. Esse sentimento de levar vantagem é exemplo de Ananias e Safira. Mas o texto diz que Deus nos ama com todas as nossas picuinhas. Com todas as nossas picuinhas. Onde tem gente, tem picuinha. Então, quando a gente vê um grupo, a gente olha para a Bíblia, olha para o livro de Atos e vê o nascedouro da igreja, a igreja nascendo, onde ninguém, ou quase ninguém, queria levar vantagem, eles tinham tudo em comum, né? Com exceção de poucos aqui, como Ananias e Safira, que entraram na história querendo se dar bem. Mas o mais importante disso tudo é que, apesar de nós sermos com todas essas falhas, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente olha para a Bíblia e vê um personagem como esse, Ananias, ou como Safira, pessoas que agiram de forma errônea, nós não devemos acusá-los. Nós devemos de olhar para eles até com misericórdia e ter cuidado para que aquilo não aconteça com a gente, porque nós estamos sujeitos a cometer erros semelhantes ou até piores. Então, quando a gente vê um caso como esse, o nosso papel é pedir a Deus para nos dar força, para que a gente não venha incidir no mesmo erro.
porque a nossa carne clama por isso. Por hoje só. Amanhã a gente continua. Vamos ler a prisão dos apóstolos. Se inscrevam no canal, tá? Orem por mim, compartilhem esses vídeos. Eu quero agradecer a audiência que está cada vez maior, né? Muita gente ajudando, muita gente colaborando com esse trabalho, sabe? Louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas. E dia 11, quarta-feira, o reverendo Hélio Mafra, ele estará nesse canal falando sobre a Bíblia e a pós-modernidade. Eu não vou antecipar o assunto, mas, o que ele vai falar, mas é isso. É a Bíblia e a pós-modernidade. O que há entre esses dois valores? Há alguma relação positiva? A relação é negativa? Como devemos entender e trabalhar, né, o que a Bíblia nos ensina e o que os tempos modernos nos oferecem. Tá bom? O meu telefone e o meu WhatsApp estão abertos, né? O reverendo Joaquim também deixou o telefone dele, o WhatsApp também aberto, e ele convidou para quarta-feira, toda quarta-feira às 19 horas lá na Igreja Central, o pastor Joaquim está ministrando a respeito do livro de Salmos. A propósito, quarta-feira ele deu uma aula ali de arrepiar mesmo. Ele ensinou muita coisa a respeito do livro de Salmos. Tá bom, pessoal? Orem por mim, orem pelo nosso país, orem pela eleição que está se aproximando. Tá bom? Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.